Releitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Apesar de todos os homens nascerem em regime de liberdade condicional e serem quase iguais em direito e dignidade, aqueles que são dotados de maior razão e consciência deveriam sempre ser mais fraternos. Artigo 2º. Não haverá partido político para definir que o homem possa gozar de todos os seus direitos de liberdade. Artigo 3º. Apesar da insegurança mundial, a sua segurança pessoal continua sendo um direito. Artigo 4º. É proibido a escravidão em todas as suas formas, principalmente a intelectual e informacional. Artigo 5º. Ninguém deverá sofrer nenhum tipo de castigo degradante, principalmente a fome. Artigo 6º. A lei sempre norteará o sentido do tratamento humano e nunca o desconhecerá como pessoa. Artigo 7º. Todos os diferentes são iguais se tiverem os mesmos direitos, sem qualquer distinção, merecendo iguais garantias e proteção legal. Artigo 8º. Todos os seres humanos, independente de sua nacionalidade, têm o direito a receber dos tribunais, onde quer que se encontre o competente remédio jurídico, para os atos que vierem a violar os seus direitos e garantias fundamentais, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, sem o devido processo legal e respaldado nos valores humanos. Artigo 10º. Todo ser humano, não importa o lugar que esteja ou delito que tenha cometido, tem o direito à plena igualdade a um julgamento justo e imparcial. Artigo 11º. Nenhum ser humano, não importa onde esteja, tem o direito da presunção da inocência, até que sua culpa seja provada em julgamento justo e imparcial. E não haverá imputação de culpa de ação ou omissão sem lei que a impute. Artigo 12º. Todos os humanos terão sempre direito à privacidade, no seu lar, na sua correspondência, à sua honra, sua reputação e ainda na sua dignidade. A lei assegurará a proteção em todos os casos. Artigo 13º. Todo ser humano tem o direito inalienável de ir e vir dentro das fronteiras de seu país e podendo inclusive deixá-lo e regressar quando convier. Artigo 14º. Todo ser humano, sendo vítima de perseguição, dentro dos princípios aceitos pelas Nações Unidas, tem direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Artigo 15º. Todo ser humano tem o livre direito à nacionalidade de sua origem e a liberdade e o direito, sem restrições, de mudar de nacionalidade. Artigo 16º. Todo ser humano, maior de idade, independente de sua raça, credo, preferência sexual, tem o direito a uma relação estável e ao respeito social e à equiparação ao direito de família. Artigo 17º. Todos os seres humanos têm direito a uma propriedade, individual ou conjunta familiar, equivalente ao mínimo necessário de suas necessidades diárias de sobrevivência digna. Uma vez possuindo-a, ninguém poderá arbitrariamente ser privado de sua propriedade. Artigo 18º. Todos os seres humanos têm livremente a liberdade da escolha intelectual, podendo mudar a qualquer instante de sua conveniência, respeitados os limites dos direitos alheios. Artigo 19º.
Todos os seres humanos têm direito à verdade sem edição, para que possa livremente formar sua própria opinião, podendo procurar sem obstrução em todas as fontes disponíveis dados e fatos que venham a corroborar com a verdade fim. Artigo 20º. Todos os seres humanos têm o direito de optar livremente em se associar ou não a qualquer organização, seja ela governamental ou não. Artigo 21º. Todos os seres humanos que optaram em viver em sociedade têm o direito de acesso ao governo, fazer parte deste, de forma direta ou indireta, se fazendo representar por representantes escolhidos livremente. A vontade deve ser expressa através dos representantes nas eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, que assegure sempre a liberdade. Artigo 22º. Todos os seres humanos que optaram em viver como membro da sociedade têm o direito à segurança social, tendo um mínimo econômico que lhe garanta a sua permanência na sociedade com dignidade e igualdade de oportunidades. Artigo 23º. Todos os seres humanos que optaram em viver em sociedade têm o direito à livre escolha do exercício de uma profissão, tendo o trabalho remunerado como a fonte de sustentação de sua família e o norte de sua existência digna e equilibrada ao fim de que se destina, e ainda a liberdade de se reunir em sindicato, a fim de valorizar e equilibrar as forças das relações entre o capital e o trabalho. Artigo 24º. Todos os seres humanos têm o direito ao justo descanso e ao lazer. O limite de horas trabalhadas deve obedecer aos princípios da resistência humana e à conveniência de cada sociedade. Artigo 25º. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e aos serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em circunstância fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Não se fará distinção dos filhos legítimos ou não. Todos têm o mesmo direito. Artigo 26º. Todos os seres humanos que optarem em viver em sociedade têm o direito à informação inteligente, que o coloque em igualdade de condições nas disputas sociais a melhores posições. Artigo 27º. Todos os seres humanos têm o direito a usufruir igualmente aos benefícios da evolução tecnológica, sendo sempre garantido a proteção de seu patrimônio intelectual. Artigo 28º. Todos os seres humanos têm direito a uma ordem social e internacional que garantam que todos os seus direitos e liberdade sejam respeitados. Artigo 29º. Todos os seres humanos têm o dever para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade seja possível. Todos os direitos e deveres do cidadão, membro de uma sociedade, é delimitado em conjunto ao Estado, signatário dos acordos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30º. Nenhuma interpretação terá o reconhecimento das Nações Unidas se o seu fim for exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. Tradução da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Paris, 10 de dezembro de 1948. Delegado representante, brasileiro e coautor, Austrégésilo de Ataíde, jornalista e literato. Releitura por Salomão Oliveira de Melo Filho, presidente da TVN Canal 30 da NET.
em 1º de abril de 2005. Bom, isso é uma homenagem do presidente da TVN, homenagem de todos aqui da casa, ao Dia Internacional de Memória do Holocausto. Esperamos que nunca mais se repita uma coisa como essa. Esperamos que o homem tenha consciência e tenha o sentido na vida de ser apenas homem e não um animal. Que pense que Deus é Deus e o homem nunca vai poder ser Deus. O homem tem o poder da criação, mas infelizmente tem o poder da destruição. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Infelizmente, olha que tempo. São Pedro abriu as portas. Mostre o tempo da cidade de Niterói, aqui do nosso município. Olha, São Pedro está chorando. Hoje, de repente, o choro é por causa do dia, né? Dia do Holocausto, então até São Pedro está chorando aqui em todo o estado do Rio de Janeiro. É um dia não para ser lembrado, é para não ser esquecido. Porque, infelizmente, muitos judeus, muitos negros morreram nessa guerra, muitos alemães, austríacos, de vários países, de várias etnias, de vários credos, morreram muitas e muitas pessoas, infelizmente, porque o homem, em vez de pensar a paz, infelizmente, pensa na guerra, pensa no poder, em ser dono do mundo. Mas, obrigado, Salomão, obrigado. Chega aqui, Salomão, chega aqui. Não, faço questão de te homenagear. Eu acho que as pessoas gostariam de saber quem fez essa coisa maravilhosa. O presidente da nossa casa, muito obrigado pela lembrança, né? Não é para ser esquecido. Senta um pouquinho aí. Você como estudioso, pega o microfone aí, por favor, Salomão. Você como estudioso, você deve conhecer bem a história da Segunda Guerra Mundial, né? E Hitler, não sei, nós podemos considerar Hitler o quê? Estadista, um louco, um fanático. Quem você consideraria Hitler? Não está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? Tá legal. Alô? Olha, boa tarde. Parabéns aí pela lembrança. Não, parabéns a você. Você parabéns fez essa releitura maravilhosa. Eu fiz a releitura, mas você teve a lembrança de me telefonar, de pedir alguma homenagem. A lembrança foi sua. Então, eu recebi hoje do meu fraterno irmão Carlos Gran também uma lembrança. Eu mando aqui ao vivo para ele um forte abraço e meus sentimentos profundos, né? E como você disse, esse dia é um dia que não deve ser esquecido, de fato. Não é nem para ser lembrado, é para não ser esquecido. Para não ser esquecido. Eu tive em Israel em 1992 e tive no Museu do Holocausto, próximo da Universidade de Tel Aviv. Realmente, a gente sai muito pequeno de lá. Você tendo a oportunidade de ver de perto, não os horrores que foram vividos, mas aquelas cenas em que ficaram guardadas, realmente para que a sociedade pudesse ver no futuro o que se passou realmente, ou ter uma ideia do que se passou, porque só quem viveu aquele momento pode realmente avaliar o que se passou. Eu não tenho nem ideia exata daquele sentimento, mas vendo as imagens no museu, eu pude constatar que realmente